Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA do Ponto Geek, curadoria de notícias por Gordo Geek. É isso aí. Hoje é 2 de junho de 2025. E o papo hoje promete, hein? Com certeza. Vamos mergulhar hoje numa história, assim, fascinante de inovação. Uma coisa que começou, sabe, nos bastidores da computação lá na Grã-Bretanha. E que hoje está literalmente na palma da mão de bilhões de pessoas. Exato. Vamos falar sobre a arquitetura ARM. Pois é. Uma jornada incrível, né? Começa com uma necessidade bem específica, lá atrás. Precisavam de um processador melhor para um computador educacional. Um computador que era bem famoso na época, né? O BBC Micro. Isso mesmo. E dessa necessidade, olha onde chegou. Virou a base para gigantes que todo mundo conhece. Apple, Amazon, Qualcomm, a lista é enorme. É impressionante. E pensar que foi uma equipe pequena, lá na Acorn Computers, que deu o pontapé inicial para tudo isso? Exatamente. Vamos explorar como eles criaram algo tão impactante. Ok, então vamos lá. Vamos desembrulhar essa história. Como é que tudo começou mesmo? Lá nos anos 80, com a Acorn? Bom, a Acorn Computers, como você disse, já era conhecida por causa do BBC Micro. Um sucesso no Reino Unido, principalmente em escolas. Certo. E eles estavam buscando um sucessor para o processador que usavam no BBC Micro, o MOS Technology 6502, um chip popular, mas que já mostrava seus limites, né? Um clássico, mas já ficando antigo para a época, imagino. Exato. Aí eles foram olhar o que tinha no mercado. Tinha o Intel 80286, o Motorola 68000, um da National Semiconductor, o 32016. Opções que pareciam poderosas, né? Pelo menos no papel. Pareciam, mas tinham dois problemas grandes. Primeiro, o custo. Eram processadores caros para a proposta que a Acorn tinha. Que era fazer um computador acessível, eu imagino. Isso. E o segundo problema, que talvez fosse até mais crítico para a equipe de engenharia da Acorn. Qual era? É que, nas palavras deles mesmos, esses chips eram meio ruins. Tipo, não ofereciam aquele salto de performance que eles realmente esperavam. Como assim, ruins? Em que sentido? Principalmente na forma como interagiam com a memória. Havia uma frustração muito grande, sabe? A equipe sentia que conseguia projetar sistemas de memória rápidos e eficientes, mas os processadores disponíveis não conseguiam acompanhar. A largura de banda de memória virava um gargalo. Eles queriam usar a performance da memória que eles conseguiam projetar, mas não achavam um processador que desse conta do recado sem estourar o custo. Entendi. Então eles tinham a capacidade de fazer memórias rápidas, mas o cérebro do computador, o processador, não aproveitava isso direito. Perfeito. Faltava um processador que fosse rápido, sim, mas também eficiente do consumo de energia e, crucialmente, que fosse desenhado para trabalhar bem com memória rápida, sem criar esses gargalos. E que fosse acessível. Poxa, um desafio e tanto. E aí, como eles saíram dessa sinuca? Desistiram. Que nada. Foi aí que a genialidade apareceu. Eles começaram a ler os artigos que estavam saindo, principalmente da Universidade da Califórnia, em Berkeley. Sobre o quê? Sobre uma filosofia de design de processadores chamada RISC, Reduced Instruction Set Computing, computação com conjunto reduzido de instruções. RISC? Já ouvi falar. A ideia é ser mais simples, né? O oposto dos processadores da época, que ficavam cada vez mais complexos, os CISC. Exatamente. A filosofia RISC focava em ter um conjunto de instruções muito menor, mais simples, mas que executasse cada instrução de forma muito rápida e eficiente, geralmente em um único ciclo de clock. E o que isso significava na prática? Significava um design de chip potencialmente mais limpo, mais fácil de verificar, mais rápido para certas tarefas e, um ponto-chave, com menor consumo de energia. Ah, interessante. E teve mais alguma coisa que inspirou eles? Teve sim. Uma visita que alguns engenheiros da Acorn fizeram ao Western Design Center, a empresa que projetou o 65C816, uma evolução do 6502. E o que eles viram lá? Viram que era possível, mesmo para equipes relativamente pequenas, projetar e até fazer o layout de chips complexos. Dizem que viram até estudantes de verão fazendo layout de partes de chips. Nossa, isso deve ter dado uma confiança para eles, né? Tipo, se eles conseguem, a gente também consegue. Exatamente essa foi a sensação. Então, juntando a frustração com as opções existentes, a inspiração nos artigos sobre RISC e essa confiança vinda da visita à equipe da Acorn,
com figuras centrais como a Sophie Wilson e o Steve Ferber, tomou uma decisão Qual? extremamente ousada para a época. Quer saber? Vamos projetar o nosso próprio processador. Que demais! Uma empresa relativamente pequena decidir criar seu próprio chip do zero e ainda por cima com uma filosofia, a RISC, que era vista com certa desconfiança por muitos na indústria. Pois é, era ir na contramão. Enquanto gigantes como Intel e Motorola adicionavam mais e mais instruções complexas aos seus chips, a Acorn decidiu apostar na simplicidade radical. E essa aposta na simplicidade do RISC tinha outras vantagens além da velocidade do design mais limpo. Tinha sim, e uma delas se provou fundamental para o futuro. Como o design era mais simples, o chip precisava de menos transistores. Menos transistores geralmente significa menor área de silício. O que deixa o chip mais barato de produzir. Exato. E também, crucialmente, menor consumo de energia. Havia um objetivo bem pragmático no início. Qual era? Eles queriam que o chip pudesse ser encapsulado em plástico, Plástico. Por quê? porque era muito mais barato que os encapsulamentos de cerâmica, que eram comuns para processadores mais potentes e que esquentavam mais. Para usar plástico, o chip não podia esquentar muito, precisava ter um consumo de energia baixo. A meta era ficar abaixo de 1 watt. Nossa, 1 watt? Hoje parece muito, mas para a época era bem baixo para um processador de performance, né? Exatamente. E essa decisão, focada inicialmente no custo do encapsulamento, foi uma das bases para o sucesso estrondoso da ARM décadas depois. No mundo móvel, onde a bateria é tudo. Perfeito. A eficiência energética, que nasceu dessa necessidade lá nos anos 80, virou a maior vantagem competitiva da ARM em smartphones, tablets, wearables, tudo que depende de bateria. Mal sabiam eles o quão importante isso seria. Que visão, mesmo que um pouco por acaso, né? E aí, eles conseguiram? O projeto deu certo? Deu. E rápido até. Eles começaram o projeto em 83, mais ou menos, e em abril de 1985, O quê? o primeiro silício do ARM, o Acorn RISC Machine, funcionou de primeira. Que incrível! Funcionou de primeira. Isso é raro em projeto de chip, né? É bem raro, sim. Mostra a qualidade do design e da equipe. Diz a lenda que o Hermann Hauser, um dos cofundadores da Acorn, ficou tão feliz que comprou champanhe para comemorar com a equipe assim que recebeu a notícia. Imagino a festa. E esse primeiro chip, ele já mostrava essas características que a gente falou, eficiência, bom uso de memória? Sim, totalmente. Ele já implementava essa filosofia RISC de forma bem pura e já era notavelmente eficiente no consumo e muito bom em lidar com a memória, que era a dor original deles, lembra? Era um chip de 32 bits, bem avançado para a época, nesse segmento. Fantástico. Então a Acorn tinha o seu superprocessador. Usaram ele nos computadores deles, imagino. Usaram sim, no Acorn Archimedes, lançado em 87. Era um computador super rápido para a época, justamente por causa do chip ARM. Mas a Acorn, como empresa de computadores, começou a enfrentar dificuldades financeiras no final dos anos 80. Ah, que pena! E o que aconteceu com a divisão do processador? Aí veio outro momento decisivo. Em 1990, decidiram que a tecnologia do processador era valiosa demais para ficar presa ao destino da Acorn Computers. Fizeram um spin-off. Exatamente. Criaram uma nova empresa focada só no desenvolvimento do processador. O nome? ARM Holdings. ARM Holdings. E quem entrou nessa nova empresa? Foi uma joint venture. A Acorn entrou com a propriedade intelectual e equipe, a Apple Computer entrou com dinheiro. A Apple? Por que a Apple se interessou? A Apple estava desenvolvendo um projeto super ambicioso na época, um dos primeiros PDAs, o Newton Message Pad. E eles precisavam desesperadamente de um processador que fosse poderoso, mas que consumisse pouquíssima energia para funcionar com baterias. E o ARM era perfeito para isso? Exatamente. A Apple viu no ARM a solução que precisava. E a terceira parceira foi a VLSI Technology, que era uma fabricante de semicondutores e já tinha experiência na fabricação dos chips ARM para a Acorn. Ela entrou com ferramentas de design e expertise em fabricação. Que combinação interessante. Apple com a tecnologia, Apple com a necessidade e o dinheiro e VLSI com a fabricação. Pois é. E essa nova empresa, ARM Holdings,
adotou um modelo de negócios que foi, assim, revolucionário para a época. Que modelo foi esse? Em vez de projetar e fabricar seus próprios chips para vender no mercado, como a Intel, a Motorola faziam, O que eles fizeram? eles decidiram licenciar a propriedade intelectual, o design da arquitetura ARM. Como assim licenciar o design? Isso significa que outras empresas poderiam pagar a ARM uma taxa para ter o direito de usar o design básico da arquitetura ARM e criar seus próprios processadores baseados nela. E geralmente pagavam também um pequeno royalty por cada chip fabricado que usasse a tecnologia ARM. Nossa, que sacada! Então eles não vendiam o produto final, o chip físico? Não diretamente. Eles vendiam o projeto, a planta do processador. Isso permitiu que empresas como a Qualcomm, a Texas Instruments, a Samsung e, claro, a própria Apple, pegassem a base da arquitetura ARM e customizassem, adicionassem seus próprios blocos de IP, otimizassem para usos específicos. E a ARM focava só em evoluir a arquitetura base, o design? Exatamente. Isso transformou a ARM. Virou o que muita gente chama de a Suíça dos semicondutores. A Suíça. Por quê? Porque era uma fornecedora neutra de tecnologia essencial. Qualquer empresa, até concorrentes entre si, podiam licenciar a arquitetura ARM. Isso permitiu uma adoção em massa, uma escala gigantesca que seria impossível se a ARM tentasse fabricar e vender todos os chips sozinho. Faz todo sentido. Eles se concentraram no que faziam de melhor, o design do processador, e deixaram a fabricação e a customização para os parceiros licenciados. Perfeito. Esse modelo de licenciamento de IP foi o grande pulo do gato que permitiu a ARM estar hoje em, sei lá, mais de 95% dos smartphones do mundo. Os números são absurdos. É um domínio quase absoluto no mercado móvel. Mas a história não parou aí, né? A ARM começou a ir para outras áreas também. Com certeza. Depois de conquistar os celulares e tablets, a eficiência energética e a performance por watt da ARM começaram a chamar a atenção em outros mercados que antes eram dominados pela arquitetura x86 da Intel e da AMD. Como quais? Bom, o exemplo mais famoso talvez seja a própria Apple, de novo. Depois de anos usando processadores Intel nos seus Macs, Eles chocaram o mundo anunciando a transição para os seus próprios chips, baseados em ARM. Os chips M1, M2, M3. exato. E os resultados foram impressionantes em termos de performance e, principalmente, duração de bateria nos MacBooks. Foi um voto de confiança enorme na capacidade da ARM de ir além do mobile. E não foi só a Apple, né? Não mesmo. A Amazon Web Services, a AWS, começou a desenvolver seus próprios processadores para servidores, os Graviton, também baseados em ARM. Eles oferecem uma relação custo-benefício muito interessante para certas cargas de trabalho na nuvem. Servidores. Isso é um mercado gigantesco que era totalmente dominado pelo x86. Exatamente. E mais recentemente, a gente está vendo um movimento forte da Qualcomm com os chips Snapdragon X Elite e X Plus para tentar conquistar o mercado de PCs com Windows. Ah, sim, os Copilot Plus PCs. A Microsoft está apostando bastante nisso, né? Trazer a eficiência da ARM para os laptops Windows. Sim, é uma tentativa de competir de frente com a Intel e a AMD nesse espaço, oferecendo máquinas com bateria que dura muito mais e com recursos de IA integrados. E até a NVIDIA e a AMD, que são as rainhas das placas de vídeo e concorrentes fortes no x86, estão olhando para a ARM e para PCs também. Estão sim. A NVIDIA já tem experiência com ARM com outros mercados e anunciou planos para chips de PC. A AMD também sinalizou interesse. Mostra que a arquitetura ARM se tornou uma força muito séria em quase todos os segmentos da computação. Uau! Essa trajetória toda deve estar rendendo muito dinheiro para a ARM, né? A empresa foi comprada pela SoftBank um tempo atrás, depois tentou abrir capital de novo. Sim, financeiramente a ARM tem ido muito bem. As receitas com licenciamento e royalties têm batido recordes, superando as expectativas do mercado. O modelo de negócio se prova muito resiliente e lucrativo, especialmente com a expansão para data centers e PCs. A empresa fez um IPO bem-sucedido recentemente. Que bom para eles. Mas imagino que nem tudo sejam flores. Quais são os desafios que a ARM enfrenta hoje? Olha, desafios existem, claro. Um deles é a concorrência crescente de uma outra arquitetura que também segue a filosofia RISC.
Qual? A RISC-V. A grande diferença é que RISC-V é uma arquitetura de conjunto de instruções aberta e gratuita. Aberta e gratuita. Como assim? Significa que qualquer empresa pode usar a especificação base do RISC-V para desenvolver seus próprios processadores sem precisar pagar taxas de licenciamento ou royalties para uma entidade central como a ARM. Isso parece atraente para muitas empresas, né? Corta um custo importante. Exatamente. Empresas que buscam máxima customização ou que atuam em mercados muito sensíveis a custo ou que simplesmente querem mais liberdade tecnológica estão olhando com muito interesse para o RISC-V. Já vemos ele sendo usado em microcontroladores, dispositivos embarcados e até em alguns nichos de aceleração e data center. Então é uma ameaça real ao modelo de negócios da ARM. É um desafio, com certeza. A ARM argumenta que seu ecossistema de software, ferramentas e parceiros é muito mais maduro e robusto, o que é verdade hoje. Mas o RISC-V está evoluindo rápido. A ARM precisa continuar inovando e mostrando o valor do seu licenciamento para se manter à frente. Entendi. E além do RISC-V, tem mais alguma coisa? Bom, tem toda a complexidade do cenário geopolítico atual envolvendo os semicondutores, né? Tensões entre China e Estados Unidos, esforços para regionalizar a produção de chips. Tudo isso afeta uma empresa global como a ARM, que licencia sua tecnologia para empresas no mundo todo, inclusive na China. É verdade. A cadeia de suprimentos de chips é um negócio bem complicado hoje em dia. Muito. E a ARM está bem no meio disso tudo. Mas apesar desses desafios, as oportunidades também parecem enormes, né? Você mencionou IA. Ah, sim. A inteligência artificial é talvez a maior oportunidade para a ARM no momento. Especialmente a IA que roda no que chamamos de Edge. No Edge. O que significa isso? Significa rodar os algoritmos de IA diretamente no dispositivo final, sabe? No seu celular, no seu carro, num sensor industrial, numa câmera inteligente, em vez de mandar tudo para a nuvem para ser processado. E por que isso é importante? Para ter respostas mais rápidas, para economizar dados, para garantir privacidade e para funcionar mesmo, sem conexão constante. Mas para rodar IA no dispositivo. Precisa de muita eficiência energética, porque esses dispositivos geralmente têm bateria limitada ou restrições de energia. Exatamente. E aí, a arquitetura ARM, com sua herança de baixo consumo e alta performance por watt, está super bem posicionada. A ARM está investindo pesado em otimizar seus designs para cargas de trabalho de IA, adicionando instruções específicas e trabalhando com todo o ecossistema de software. Então, o futuro, apesar dos desafios, ainda parece bem brilhante para a ARM. Eu diria que sim. É fascinante, né? Olhar para trás e ver como um projeto que nasceu lá na Acorn, por causa de uma necessidade bem técnica de superar limitações dos processadores da época, acabou se tornando um padrão global. Exato. Redefiniu completamente a computação móvel e agora está aí desafiando o domínio estabelecido há décadas em PCs e servidores. Uma história de inovação técnica e também de um modelo de negócios muito inteligente. Fica até uma reflexão pra gente, né? Até que ponto essa combinação de, especialização profunda no design de uma tecnologia chave e um modelo de negócios diferente, focado em propriedade intelectual e licenciamento, como o da ARM. Será que essa não pode ser a chave para destravar inovação disruptiva em outras indústrias que também são super complexas? É uma ótima pergunta para se pensar. A história da ARM certamente oferece muitas lições. Com certeza. Bom, esperemos que o pessoal que está ouvindo tenha gostado dessa nossa exploração pelo mundo da ARM. Foi um prazer mergulhar nessa história. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar seus comentários, curtir o episódio e compartilhar com os amigos. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo esses conteúdos. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Até mais.